Estão me ouvindo? Vamos encontrar ele? Ok. Vamos encontrar diversos modelos, vamos encontrar. Obrigado, Guilherme. Diversos modelos de planejamento aí na internet, vocês procuram tal, e aqui eu tenho a construção de um que eu uso e eu gosto, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa construção do planejamento estratégico, uma forma de construir, tá bom? Então, assim, mas tem caminhos, Guilherme, eu não costumo falar que está certo ou errado, até a Dani falou uma coisa que é assim, do tipo, o acompanhamento, entendeu? Também é importante que a gente possa acompanhar esse planejamento estratégico, não só ter um... Gente, um plano na gaveta é um plano morto. Então não adianta fazer uma coisa, são palavras mortas, a gente tem que acompanhar, tem tudo isso aí também. Deixa eu ver mais um aqui, peraí, deixa eu subir aqui, ok. Gostaria de saber se podemos trocar um planejamento estratégico depois de iniciado outro. Então, é assim, ó, na verdade, eu não sei se a pergunta foi bem essa, mas de Tatuí, Maria, né? É assim, o planejamento, você vai ter uma construção dele. E a gente vai perceber ao longo da nossa conversa aqui que a gente faz análises, cenários, que a gente tem que acompanhar uma série de questões. É claro, gente, se as coisas mudam, eu vou adequar o meu plano de negócio, o meu planejamento estratégico. Eu vou adequar àquela realidade. Se eu estou no caminho que eu tracei no meu planejamento e de repente eu percebo que meu planejamento ele tende a ir mais para a direita, por algum motivo, nesse meu caminho, eu vou colocar para a direita. Porém, eu posso perceber que eu estou saindo do meu eixo, eu tenho que voltar para o meu caminho que eu estou indo. Então, isso é uma análise que você vai fazendo. Então, o que não é legal, gente, é você ter ideias a cada 5 minutos. Ah, não, agora eu quero isso, agora... Não, tem que ter um objetivo. Que a gente quer muita coisa, né? Mas a gente vai conversar ao longo do tempo como constrói esse planejamento. Né? Não existe, então, uma receita para um planejamento válido de acordo com cada realidade. Arthur, é assim, existem modelos, né? Agora depende da sua realidade. Tem empresas, vamos confessar aqui, que estão mais estruturadas para determinadas situações, outras não. Então, você vai adequando a sua empresa, aqueles seus objetivos, à sua realidade. Cada um tem um objetivo, gente, cada um tem uma meta, cada um se enxerga de um jeito. E é isso que você leva em consideração dentro de um planejamento também, tá bom? Então, na verdade, existem várias questões aqui dentro, quando a gente fala do planejamento. Então, o que a gente vai levar em consideração é essa construção, é essa construção que a gente vai mostrar para vocês. Carlos, ficou mudo o seu microfone. Deixa eu ver se voltou aqui para o Faz pessoal. tempo? Agora Não, voltou. acabou de Mas, ficar gente, mudo. Aí o meu voltou já. Teams está com vida própria, tá? Porque ele baixou, eu tô como aqui, ó, que eu falo com as mãos, ele desligou sozinho, mas Deus que me livre, mas tá tudo certo aqui, ó, né? Hein? Então, o que acontece? Então é isso, gente. A gente vai construir um planejamento e a gente vai conversando, vai dialogando e vai tentando tirar as dúvidas de vocês. E assim, eu não sei só quem fez, já fez, tem pronto. Então, agrega aqui para a gente. Quem não tem, vamos construir, gente. Eu acho que o planejamento estratégico, eu falei até com a Dani anteriormente, com a Suelen. Quando a gente tem um plano, a gente sabe aonde a gente está e sabe aonde a gente quer chegar e o como, isso ajuda muito a gente nos nossos objetivos, isso muito no nosso crescimento e a nossa qualidade de vida também, tá? Para a gente poder evitar algumas questões ao longo do caminho, tá? Então é isso, obrigado pela colaboração, fiquem à vontade para tirar dúvida, para perguntar, para colaborar aqui comigo, tá? Para o nosso tema de hoje. Então vamos lá. Olha só, gente, então eu quero conceitualizar aqui para vocês, tá? Planejamento e planejamento estratégico. Olha só, ele fala assim, o planejamento, ele projeta-se de forma ordenada um plano de ações. Então, aquilo que a gente fala, quando a gente vai planejar, por exemplo, uma viagem, o que a gente faz? Né? Eu quero viajar. Eu penso, planejar essa viagem. Ah, então eu vou viajar para onde? Vai ser praia, não vai ser praia? Vai estar frio, vai estar calor? Que roupa que eu levo? Quanto eu vou gastar? Quanto custa lá? Os passeios que tem? A gente começa a fazer uma projeção, a gente projeta aquilo para nossa viagem. Assim como você quer fazer um churrasco com seus amigos, não? Então você vai definir o local, o dia, o horário, quem leva o quê, quem vai levar a carne, a bebida, e você começa a planejar, então,
o seu, como chama? O seu planejamento para o seu churrasco, para a sua festa e assim sucessivamente, né? Então, falar com a Mar, marketing é tudo, né? Amar Viagens. Então, vamos lá. Planejamento. E o planejamento estratégico, eu estou entrando das nossas empresas, que é mais ou menos isso, que ele utiliza de uma análise prévia. Olha só, então eu tenho que fazer uma análise para fazer um planejamento. Então, porque as metas têm que ser alcançáveis, ampla dos fatores externos e internos de uma empresa. Porque, gente, a gente vai falar um pouco disso aí depois. Na verdade, nossa empresa, ela está no meio de uma série de coisas que estão acontecendo e que ela impacta o nosso negócio. Ela pode impactar o nosso negócio de forma positiva, mas também pode impactar de forma negativa. Então, nós temos que estar antenados no nosso mercado, no que acontece no mundo, no Brasil, na sua região, para que você possa colocar em prática o seu planejamento estratégico internamente. Porque, gente, a empresa é da porta para fora, mas a empresa também da porta para dentro. E dentro da nossa empresa tem fatores que influenciam e impactam no nosso negócio, de forma positiva ou de forma negativa. Então, olha só, aqui com o intuito de estabelecer objetivos e ações para alcançá-las. Então, se nós temos um objetivo, algo que eu quero alcançar, né, eu tenho que fazer análise, entender o cenário onde eu estou envolvido para que eu possa atingir os meus objetivos ali, tá? E, puxando uma pergunta ali, de mudar o planejamento. Gente, o cenário muda, as coisas mudam, tudo muda, então a gente tem que ficar antenado isso para adequar às novas realidades, né, de cada etapa aí do planejamento estratégico. Então, gente, e é importante eu falar disso. Níveis de decisão da empresa. Vocês conhecem, já viram isso aqui? Então, os níveis, gente, é muito importante quando você fala em planejamento. Porque assim, olha só, existe o nível, né? O tático, o estratégico, o nível tático e o nível operacional de uma empresa, né? Então, gente, o planejamento, né? Então, o que é o nível estratégico? O planejamento estratégico, ele é algo abrangente. É aquele nível onde vai determinar os objetivos, que vai determinar as metas a serem alcançadas, né? Por isso que ela é de longo prazo. Aqui eu vou colocar longo prazo para a gente, de repente, o ano que vem. Nesse caso, olha, no final de 2024, quais são as metas que nós temos que alcançar? Tá? Então, nesse sentido. E ele define os rumos da empresa, o caminho que a empresa deve seguir. Então, esse é um dos níveis de decisão da empresa. O segundo nível aqui, abaixo, é o tático, né? Esse nível tático, ele é nível gerencial, ele é de médio prazo, ele refere-se às áreas da empresa. O tático é aquele que vai pegar essa informação maior, do seu objetivo maior, e destrinchar dentro da empresa, para que você consiga alcançar o seu objetivo ali na frente. Porque pensa assim, uma empresa, gente, não importa o tamanho que ela seja, ela pode ser um MEI, não me importa. Ela tem uma área de pessoas, ela pode ter um funcionário, mas ela pode ter terceirizado em algumas situações. Ela tem finanças? Tem. Ela recebe, ela paga, ela tem a parte de finanças. Ela vende, ela tem o comercial, ela tem o marketing, né? Ela tem a operação que ela faz acontecer. Então, a empresa ela é composta pelas áreas. E para que eu atinja um objetivo maior definido pela empresa, pela diretoria ali, na verdade, gente, você tem que destrinchar isso entre as áreas. E tem o planejamento, que é o último, que é o operacional, né? Então, ele é restrito, ele é curto prazo, porque ele executa aquilo que nós planejamos para atingir um objetivo. Então, nós temos 3 níveis de decisão: o estratégico, o tático, que vai concretizar o estratégico, e o operacional, que vai executar o tático, né? Aí eu pergunto para vocês, se numa empresa nós temos o nível estratégico, temos o nível tático operacional, né? E estamos falando que o estratégico é o dono da empresa, concorda? Quem vai fazer a parte estratégica é o dono. Ele pode até ter colaboração tal, mas é o dono que está a estratégia, né? Da empresa. O tático é as pessoas que vão fazer ali a área gerencial, que vai colocar nas áreas para atingir o objetivo, e a operação é fazer acontecer. Eu pergunto para vocês aqui hoje, da Maria Brasileira,
onde vocês se encontram aqui? No âmbito estratégico, no âmbito tático ou no operacional? Gente, coloca aí para mim. Ó, lembrando, quero reforçar que não está certo e não está errado. Cada um está em um momento da sua vida aí, algo de conhecimento. Onde vocês se encontram aqui? No estratégico, no tático ou no operacional da sua empresa? Por favor. Ó, o Sérgio colocou todos eles. No meu caso, ó, o Arthur nos 3. Quem mais, gente? Os 3, todos eles, tal. Em todos. Vou pegar um gancho aqui a todos. Agora eu vou lançar uma pergunta. Estratégia e tático, ó. Tá, me falta operacional. Ó, vamos lá. Ok. Vou fazer uma pergunta para vocês. É errado estar nos 3 níveis, na opinião de vocês? Está errado estar nos 3 níveis? Estratégico, tático, operacional, ó, porque a maioria aqui está nos 3. O Luiz colocou errado, não. A Fernanda acha que sim, tá? Não é recomendado. Ó, tá vendo? Sim, o operacional cabe às profissionais, ó. Mas talvez não seja ideal. O Arthur colocou ali também complementando. Tá. Então é assim, gente. Não, mas eu me perco. Opa, passou rápido aqui. Mas eu me perco, faço e saio do rumo. Ah, Darfim, que legal. Isso é importante. Eu acredito que se for bem dividido, não está errado. Ó. Estou tendo que sair do operacional, entrar no estratégico. Ó, Luana, top essa informação, que é muito importante. Né? Diretoria, estratégico. Estou no operacional tentando passar para o tático. Legal, Ju. Porque o que acontece, gente? Vamos pensar o seguinte aqui. Errado não está. Porque, ó, estando em todos os níveis, não. Outra informação que em Taboão, né, da Serra, que em Taboão colocou. É cansativo. Gente. Empreender requer muita energia, vocês sabem disso. Requer muita energia, muita dedicação e comprometimento. Então, realmente, acaba sendo cansativo, mas faz parte. Ó, que interessante que a Fernanda colocou. Minha unidade só andou melhor quando saí do operacional e fui para o estratégico. Nossa, Fernanda, top, fantástico. Então, vamos responder algumas questões aqui, principalmente a que eu perguntei para vocês. Gente, eu acho que é o seguinte, nós somos pequenos negócios, concorda? Somos pequenos negócios. Então, assim, vamos fazer uma analogia com o Sebrae. Pô, eu estou no Sebrae, é uma empresa muito grande, não é franquia, tá? E ela tem lá, tem uma área lá, tem uma diretoria, tem uma presidência, eu tenho áreas meios e eu que sou operacional aqui, ó, na ponta, executando várias coisas, embora a gente faz o tático também, que tem uma linha gerencial no meu escritório, ok? A gente executa. Não está errado estar no 3. Porque o pequeno negócio, ele vai trabalhar estratégico, ele vai trabalhar o tático, ele vai trabalhar o operacional. Faz parte do pequeno negócio. Eu acho que a pergunta que fica para mim, para vocês, é o seguinte: quanto tempo do meu tempo eu me dedico ao estratégico, ao tático, operacional? De novo, caiu. Ó, eu nem fiz nada. Eu vou voltar com a apresentação. Gente, estou com medo aqui. Será que tem alguma coisa mexendo aqui? Mas vamos falar. Então, não tem, gente, não tem esse negócio do. Vamos lá. Então, a questão do estratégico tático operacional não é que está errado. Como eu falei, eu acho que a questão é quanto tempo você se dedica. Muitas pessoas colocam assim, Carlos, eu sou estratégico, que na verdade ele acha que está no operacional. E eu vou responder para você o seguinte: grande parte dos clientes que eu atendo em consultoria, eles são operacionais. A Fernanda colocou uma coisa importante. A partir do momento que ela começou, ela conseguiu organizar a empresa dela, a franquia dela, e para esta parte estratégica, a empresa cresce. Porque é onde você direciona, onde você está no comando das coisas. Não que, de repente, você não vai fazer operacional, mas que isso é importante que tenha essa visão para que a gente consiga, de fato, atingir os nossos objetivos. Então, a gente não está errado, mas toda empresa trabalha dessa forma. Então, se você fala assim, cara, você não tem tempo, eu não tenho tempo. Nós temos que arrumar esse tempo. Porque você, no final das contas, sim, ó, é preciso delegar. No final das contas, nós que somos pequenos negócios, acabamos sendo fazedores, que é o operacional. E a gente esquece um pouco estratégico, a gente esquece um pouco tático. Então, é fundamental que nós tenhamos essa visão, que isso, gente, ele faz parte. Vocês têm, por exemplo, agora, e eu imagino que é final de ano, mas em algum tempo, se organizar
para olhar a sua empresa e pensar estrategicamente. Que isso vire uma rotina para vocês, o estratégico, né? O tático e o operacional é fazer acontecer, fazer, colocar na prática. Então, gente, é importante esse olhar. E assim, como eu falei, a maioria das pessoas que eu atendo, elas são operacionais, e como a Fernanda colocou, e muitas das pessoas que elas conseguem, com o trabalho na empresa e comportamento delas, sair do operacional, elas conseguem, de fato, crescer e prosperar, uma vez que ela está bastante na parte estratégica e tática do seu negócio, ok? Então, gente, obrigado pela colaboração, né? Mas é isso, eu acho que sempre há tempo de você olhar para o teu negócio e trabalhar de forma estratégica. Vamos lá. Então, aqui, gente, então, o que é, de fato, um planejamento estratégico? Tem vários conceitos que vocês vão acabar encontrando aí, né? Mas é importante que eu coloco esse, né? Olha só. Aliás, pessoal, esse material a gente passa para vocês depois, tá? Lembrando que foi falado aqui para vocês, tá? A gente caminha para vocês. O planejamento estratégico, gente, ele é o processo. Então, gente, é um processo, ele não é uma coisa largada, ele tem que ser analisado, acompanhado, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim, uma continuidade, que é através do qual a empresa se mobiliza. Por que eu falo isso aqui, gente? Vamos lá. Sou eu, o dono da empresa, tenho sócio ou não, eu tenho colaboradores. O plano não é teu. O plano é de toda a empresa, é de todo mundo que faz parte, porque para todo mundo junto tem que atingir aquele objetivo. Tá? Então, o plano é de todo mundo. Então, é um processo através do qual a empresa se mobiliza para atingir o sucesso, que é o nosso ganho, né? E construir o seu futuro. Que plano é futuro, concorda? Eu estou andando na frente, gente, onde eu quero chegar, né? Por meio de um comportamento proativo. Gente, empresário, empreendedor, ele tem essa característica da proatividade. Eu não posso ficar sentado, parado, esperando que as coisas aconteçam. Eu tenho que levantar da cadeira e ir atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, né? Então, é importante que tenha isso, considerando, olha só, o seu ambiente atual e futuro, porque a gente faz análises, né, para planejamento estratégico. Então, aqui é um conceito, e eu destaco a palavra processo, porque ela tem um como acontecer, ela mobiliza todo mundo, não é teu, é de todos. Eu costumo falar o seguinte: o seu planejamento tem que estar na parede, estampado lá para todo mundo ver. Todo mundo tem que participar da sua empresa. E proativo, né? Vamos dar o passo à frente, uma luta, e vamos fazer com que isso aconteça de fato, né? E aqui eu coloquei outra coisa. Quais são as vantagens do planejamento estratégico, gente? Olha só. Ele provê uma direção para a empresa. Aquela frase, aquela velha frase, né? Se você não sair para onde vai, qualquer caminho serve, que é o síndrome Alice. E que é muito comum. Gente, qualquer caminho não serve. Contar com a sorte no empreendedorismo não dá. Nós temos que ter um caminho, é um barco sem rumo. Não podemos não ter rumo. Tem que ter aonde você quer chegar. Olha só que interessante, ele desenvolve uma visão compartilhada sobre o futuro da empresa. Compartilhada, que eu falei, mobiliza todo mundo, todos sabem onde tem que chegar. Isso é muito importante. Aliás, é tão legal isso, que um dia eu dei um curso de planejamento numa empresa, e foi legal, aqui em São Paulo, que os próprios funcionários falaram para mim assim no curso: Carlos, nós não sabemos para onde a empresa vai. Eu achei muito interessante a abordagem dos colaboradores. Então, o caminho serve e não serve. Alinha todos os setores, afinal de contas, objetivo comum, então não adianta, né? Uma área querer ir para o norte, outra área querer ir para o sul, não. O objetivo é único, ele otimiza dos recursos reais e financeiros da empresa, pessoas, máquinas, equipamentos, que seja, mão de obra, né? E grana, dinheiro, direciona de uma forma adequada e constrói o futuro, né? E aí até aquela questão: será que eu penso como eu vou estar daqui X tempo? Será que eu penso como que eu vou estar daqui 5 anos? Daqui 3 anos, então? Às vezes as pessoas não sabem nem como vai estar daqui 1 ano. E é importante que a gente construa esse pensamento, ok? Então, essas são as vantagens do planejamento estratégico. E aqui, gente, alguém perguntou, então assim,
Eu utilizo esse modelo de planejamento estratégico, tá? Então, qual é o modelo que eu utilizo? As etapas, né, que eu construo. Eu costumo falar assim, eu faço em 4 etapas do planejamento. Quem somos, onde estamos hoje, para onde vamos e como chegaremos lá, né? Então, gente, quem somos, a gente fala a definição de negócio, missão e valores, que a gente vai falar um pouco deles daqui a pouco. É muito importante. Ele é totalmente estratégico, ele é totalmente direcionador dos nossos objetivos, né? É a sua identidade. Onde estamos hoje, que é análise. Em que momento nós estamos passando agora? O que isso impacta nos meus resultados, né, nesse momento, que pode impactar no futuro? Então, é importante a gente falar de análise ambiente, da empresa e da análise SWOT. Eu não sei se vocês conhecem a análise SWOT. Fernanda, esse material está... Sim, Fernanda, eu vou passar para vocês, não vou falar hoje exatamente, mas aí amanhã a gente caminha para vocês, tá bom? Então, a matriz SWOT é bem legal trabalhar, eu acho uma ferramenta prática, eu não acho ela difícil e bastante eficiente quando a gente faz análise de ambiente, né, que é de cenário. Para onde vamos? Visão e objetivos, imagina, visão e objetivos e como chegaremos lá, que é o plano de ação e implementação. Então, essas são as etapas de um planejamento que eu utilizo na construção de um planejamento estratégico. Vamos lá. Pessoal, qualquer dúvida, pergunta, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre quem somos, né? Missão, visão e valores. Opa, e negócio, missão e valores, tá, gente? Então, gente, qualquer empresa, não me importa o tamanho dela, não me importa o tamanho dessa empresa, é importante que nós tenhamos isso determinado. Então, hoje, né, que é a missão de uma empresa, então? O que corresponde à missão? É a razão pela qual a empresa existe. O que fazemos, para quem fazemos e como fazemos. Então, gente, isso é muito estratégico. Na verdade, é a sua identidade. Uma empresa nasce por algum objetivo. Qual é o motivo pela qual a Maria Brasileira nasceu? Ela tem um motivo. E isso tem que estar intrínseco em todas as pessoas, em todos vocês estão franqueados, em todos os colaboradores da Maria Brasileira e todo mundo trabalha para vocês. Ele é direcionamento, ele dá norte para a gente. Hoje, por exemplo, no Sebrae, sempre que a gente vai fazer planejamento estratégico dos nossos negócios no Sebrae, a primeira coisa que a gente põe em pauta, qual é a nossa missão? Ela tem que estar no nosso DNA. Eu até comento com as pessoas, gente, se a missão, ou, né, se a missão não tivesse no meu DNA, talvez eu estaria há 28 anos na mesma empresa. Então, ela tem que fazer parte do nosso contexto, eu tenho que entender o que eu vou entregar, tá? Então, a missão facilita, André. É isso, facilitar a vida, né, André? Isso aí. Eu até coloquei aqui, facilitar a vida, depois eu coloquei da Maria Brasileira. Mas é isso aí. Todo mundo tem que saber por que eu estou atendendo aquele cliente, que é para facilitar a vida dele. Mas aí, gente, tem uma questão importante aqui que eu falo, que é o negócio. Se eu perguntar para vocês hoje, qual que é o negócio da Maria Brasileira? O que vocês falam para mim? A missão está lá, né? Facilitar a sua vida, né? Agora, qual que é o negócio da Maria Brasileira? Sabe me dizer? Alguém pode colocar aqui para mim, por favor? Qual que é o negócio? Quando você olha a Maria Brasileira, como que você enxerga esse negócio? Então é assim, gente. Se alguém pergunta para você, ó, referência em limpeza, ó, a Letícia colocou Letícia, referência em limpeza. O que mais vocês se julgam não, né? Vocês entendem qual que é o negócio, qualidade de vida. Que mais, gente? É importante, como falei, gente, que é para a gente refletir, é bastante reflexão para a gente poder pensar. Tempo de qualidade, ó, o Jefferson colocou, o André colocou. Levar oportunidade para pessoas mudarem de vida. Isso. O que mais, pessoal? Mais alguma coisa aí? Ó, bastante coisa interessante. Prazer e bem-estar, a Fernanda colocou. Mais, gente. Porque é o seguinte, a gente, limpeza. Então, Renata, ó, vou pegar um gancho aqui. Porque assim, se a gente fala que qual que é o negócio, eu vou falar bem genericamente, tá?
Enquanto você cuida de você, nós cuidamos da sua casa. Ó, que legal, Davi Show, aí já virou o slogan já. Então, olha só, quando a gente fala com o nosso negócio, e você me apresenta que o nosso negócio, ele é limpeza, fazer limpeza comercial, residencial, tal, vocês concordam comigo que muitas pessoas já fazem isso? Muitas outras pessoas fazem isso, outras empresas também fazem isso? Então, gente, vocês colocaram coisas muito importantes aqui. O negócio, quando você fala em negócio dentro da empresa, é o âmbito de atuação da empresa em termos de solução de problema ou benefícios que os produtos ou serviços trazem aos clientes. Então, é aquilo. Qual que é a dor? Qual que é a dor do meu cliente? Qual é a dor que eu vou sanar para o meu cliente? Qual é a solução que eu vou dar para o meu cliente? Que vocês colocaram várias coisas. Olha, cuidar. Enquanto você cuida de vocês cuidamos da sua casa. Olha que legal. Prazer, bem-estar, qualidade de vida, né? Tem outras, eu não estou conseguindo subir aqui, olha. Tem qualidade de vida, levando oportunidades para as pessoas mudarem de vida. Então, quando a gente vende nosso negócio, eu não vendo limpeza. Eu entrego para o cliente qual que é a necessidade que ele tem. Então, quando eu atendo a necessidade, eu atendo a dor do meu cliente, eu defino que é o meu negócio, que é mais ou menos aquilo, que é a diferença entre preço e valor, né? Preço é quanto eu pago, o valor que eu levo. Então, isso é importante. Então, muitas vezes, gente, quem nunca, né, na vida um dia falou assim, eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas a gente começa, esse mais é o valor que eu entendo, é o que eu entendo do seu negócio. É as vantagens que eu entendo. É um pouco mais caro, mas eu tenho tais benefícios, a minha necessidade é atendida, então isso é muito importante. Enquanto a missão é a razão pela qual eu existo, né? Então, gente, valores. O que são valores também, né, gente? São crenças da empresa, né? Da empresa, seus compromissos, princípios e padrões morais. Então, vamos lá. Eu costumo fazer uma analogia. Quando a gente casa, lá, sei lá, tem filho, a gente educa nossos filhos. Educa, né, para o mercado, para não comer de boca aberta, para respeitar os mais velhos, não falar palavrão. A gente educa, são os valores que nós estamos passando para os nossos filhos. A empresa também tem os valores dela, gente. É assim que ela tem que se comportar no mercado. É assim que ela se posiciona no mercado, as empresas e as pessoas têm que enxergar isso de fato em vocês. Então não dá para colocar coisas que eu não sou. Tem gente que coloca assim, nossos valores é atendimento ao cliente, é a nossa maior razão de existir. Só tem reclamação, não reclame aqui, só tem reclamação, só tem feedback ruim. Será que é um valor? É muito forte, gente. Isso é forte porque não adianta a gente falar que nossa empresa tem valores e são eles que comandam a parte do planejamento estratégico, se nós mesmos, enquanto gestores dos nossos negócios, a gente não faz com que os valores sejam verdadeiros. Eles têm que ser verdadeiros e praticáveis na empresa, para o mercado. Teve a BRF, alguns anos atrás, enfim, não vou entrar no mérito da história que não dá tempo, mas que ela teve um problema muito sério. E eu lembro muito bem, isso eu pego como exemplo, que aonde que ela começou, embora é uma grande empresa, tal, mas onde que ela começou a pegar em comerciais de televisão, em propaganda? Nos valores que ela tem enquanto foi empresa. Isso é muito forte. Então, todo mundo tem que estar alinhado à missão, perdão, à missão, ao negócio e aos valores da empresa que vocês têm, que vocês, né? Então aqui eu até coloquei, né? Aqui eu busquei e aqui, né? Quais são, né? Qual é a missão da Maria Brasileira aqui? Então a missão é facilitar a vida dos brasileiros, gente, né? Essa é a missão. Inclusive, ela pode ser mais ampliada quando se fala em negócio, que facilita o dia a dia de todas as pessoas que precisam ter um apoio desse que não tem em casa. E vocês são a porta aberta para isso. Qual que é, né? Aqui tem a visão, mas eu vou falar, vou deixar para depois, tá? E quais são os valores da Maria Brasileira? Profissionalismo, ética, transparência, comprometimento, credibilidade e facilidade.
Gente, isso tem que estar na nossa cabeça no dia a dia. Isso tudo tem que estar na cabeça dos nossos colaboradores, terceirizados ou não, dos nossos negócios. É isso que vai nos fortalecer no mercado. Então, esse é o primeiro passo. Quem nós somos? Quem somos? Né? Isso é a sua identidade, é a identidade da sua empresa, do seu negócio no mercado. E a visão aqui, gente, vou falar um pouquinho dela depois, né? É futuro, eu vou falar um pouquinho dela depois, permanecer como líder de mercado, estar na mente e no coração dos clientes, colaboradores e parceiros como facilitadores da vida dos brasileiros, tá? Mas depois a gente fala um pouco de visão, porque visão é futuro, eu vou entrar em outro momento com vocês aqui. Gente, tá claro para vocês que nós, enquanto donos de uma franquia da Maria Brasília, temos que estar ciente o quanto é importante saber qual é a missão, quais são os valores, qual é o negócio? Deu para cá, não sei se ficou claro, às vezes para mim está claro, para vocês não está. O quão é claro, o quanto isso é forte para que a gente desenhe um planejamento estratégico, que nós tenhamos uma visão clara de quem nós somos. Por quê? Tem que estar no seu DNA, para estar no DNA das pessoas que trabalham com você, tá? Obrigado, gente. Qualquer coisa que não for claro, pelo amor de Deus, pergunta, tá? Que eu estou seguindo aqui o fluxo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Obrigado aí pela colaboração. Então, vamos falar de análise do ambiente agora. Então, lá quem somos, agora onde estamos, né? Análise do ambiente. Então, gente, é um conjunto de técnicas que permitem identificar e monitorar permanentemente as variáveis competitivas que afetam a performance da empresa, tá? Então, gente, o que é essa análise que nós falamos anteriormente, né? Que é o cenário interno, externo, tal. E aqui eu tenho como representar para vocês. Então, vocês imaginam que lá no meio, tá vendo, ó, empresa. Vocês estão ali no meio dessa empresa, desses círculos, dessas bolas aí, tá? Só que por fora da empresa existem vários fatores que elas influenciam a gente positivamente e negativamente. Então, vamos pegar só um exemplo para vocês, né? De ambiente externo. Então, o macroambiente, o ambiente setorial é ambiente externo, está fora da empresa. Ou seja, eu não tenho, gente, a gente não tem gestão nenhuma sobre isso. Não temos gestão, mas temos que ficar antenado o que acontece no mercado aí, tudo que está acontecendo, para que a gente possa tomar atitudes, né, que não prejudiquem os nossos negócios ou aproveite algo para melhorar o nosso negócio. Então, o macroambiente, repara que ele está mais longe, mais distante da empresa. Então ele fala assim, ó, o que envolve o macroambiente? Forças políticas legais, forças econômicas, forças sociais e forças tecnológicas, até forças naturais, entre outras, que a gente não tem gestão nenhuma sobre isso. Haja visto, vou pegar o exemplo aqui, quando começou a pandemia lá, né? Que a gente começou em 2019, lá na China, em dezembro, aí foi chegando pelo mundo, epidemia, pandemia, quando você vê, chegou aqui forte, e nós, o que nós pensávamos? Né? Eu, pelo menos, gente, vou falar por mim, óbvio, né? Eu lembro que no dia 16 de março de 2020, meu gerente falou para mim assim, para a gente na equipe, pessoal, a partir de amanhã home office, na minha cabeça, 15 dias home office e volta para trabalhar. Enfim, né? Quase 2 anos aí naquela loucura. Afetou os negócios, teve pessoas que aproveitou uma oportunidade e gente que não conseguiu aproveitar, foi realmente uma ameaça para ela. Temos gestão sobre isso? Não, infelizmente a gente não tinha, mas era o que tinha naquele momento, tinha que sobreviver com aquilo, né? Então, olha, opa! Não, Carlos, a gente está tendo alguns clientes que tá vendo uma outra tela na apresentação. Pessoal, como que vocês estão visualizando? O Carlos passa e aparece para vocês ou vocês estão tendo que avançar? Ué, eu estou tendo que alterar. Para mim tá mudando normal. Eita! Carlos, vê se você consegue compartilhar novamente para a gente ver. Para mim tá normal também. Eu vou fazer
Então, o que eu faço? Eu dou uma parada ou Não, assim? só se tem a maioria está vendo normal, pode ser alguma outra tela que está com um problema. É, Pessoal, só peço assim, quem tiver com uma questãozinha de atraso na apresentação, se der para vocês passarem conforme o Carlos for apresentando, tá? Eu agradeço, porque a maioria está vendo normal, então pode ser alguma questão da sua internet ou do aplicativo para você, tá? Então, se vocês puderem passar quem está passando junto, tá? Mas a maioria está normal. Carlos, pode ir tocando. tá, obrigado. Só cuidado para não derrubar minha apresentação, tá, gente? Mas eu volto, não tem problema. Mas assim, só quem não está conseguindo dar um cliquinho ali, tá? Por favor. Então, o macroambiente. Então, a gente não tem gestão sobre isso. Tá? E você fica distante da empresa. Momentos políticos, econômicos que a gente está passando, tal. Então, são coisas que acontecem que a gente não tem gestão. Ambiente setorial, ele também afeta o nosso negócio. De alguma forma positiva ou negativa. Gente, clientes afetam o nosso negócio, fornecedores, investidores, mão de obra, grupos reguladores e concorrentes, né? Então, o que acontece? Eu não tenho gestão. Eu não posso obrigar um cliente a contratar meu serviço. Eu não posso chegar para um concorrente e falar assim, ó, fecha sua empresa. Eu não posso pegar uma mão de obra e falar, você tem que estar qualificado, que é o que a gente gostaria muito, muitas vezes, né? Mas eles afetam o nosso negócio. Eu quero dizer para você o seguinte, eu não tenho gestão, mas eu tenho aproximação. Eu tenho mais persuasão. Então, quando você fala de cliente, eu tenho como persuadir, interagir, ter relacionamento com meus clientes, com meus fornecedores. Sabe que eu conheço os meus concorrentes, eu conheço o que eles estão fazendo, eu não vou mandar ele fechar, mas pode ser até um grande parceiro muitas vezes, né? Por exemplo, mão de obra. Gente, é fácil mão de obra hoje em dia? É fácil conseguir mão de obra qualificada, que tenha vontade de vestir a camisa? Também não é. Então, eu não tenho gestão, eu tenho persuasão, porque o contrato está na minha empresa, mas eu não tenho total gestão, muitas vezes na contratação, em alguns momentos. Então, o que acontece? A empresa é envolvida por isso, e isso pode afetar o nosso negócio de forma positiva ou negativa, tá? Aí, né, deixa eu passar aqui. O que a gente pode falar dessas variáveis do macroambiente, por exemplo? Então, as políticas legais, que é a política monetária, fiscal, a tributária, ela afeta o nosso negócio, né? De renda, de relações internacionais, do Código de Defesa do Consumidor, a legislação trabalhista. Gente, eu não tenho gestão sobre isso, eu tenho que estar antenado o que está acontecendo. Para que se acontecer alguma coisa, eu atendi vários clientes que falavam assim para mim, né? Pô, Carlos, aqui em São Paulo, por exemplo, há muitos anos atrás, isso para mim foi um case muito forte. Teve a lei Cidade Limpa, que mora aqui em São Paulo, né? E muita gente não se adaptou à realidade, porque estava por fora, e afetou o negócio dele, principalmente quem trabalhava aqui em São Paulo com esse tipo de serviço. Né? Então, por exemplo, eu tenho que entender o que isso pode impactar no meu negócio, né? A gente vai falar um pouco isso na SWOT. Econômicas, PIB, taxa de inflação, taxa de juros, quem trabalha com comércio exterior, câmbio, importação, exportação, conta essa variação, né? Com produtos importados, não necessariamente eu importo, mas trabalho com produtos importados, por exemplo. Questões sociais, tradições, valores, tendência, expectativa de mercado, taxa de crescimento, nível de emprego ou de desemprego, educacional, distribuição da população, né? Nível de informação, isso afeta os nossos negócios. E tecnologias, né, gente? Hoje a tecnologia é muito rápida. Quem trabalha muito tecnologia e não está antenado, ele é passado para trás rapidamente. Então, tem que estar antenado nessas questões para que você possa dar um passo à frente e saber aonde você está posicionado. Então, tudo isso, entre outras, pode afetar nosso negócio. Por exemplo, vocês lembram alguns anos atrás também, aqui em São Paulo, pelo menos, nós estávamos numa crise muito forte hídrica, né? E a água estava acabando, gente. Aí eu falo para a capital. E sempre falam na televisão, ao tempo que acabou a água, mas acabou bonito aqui para a gente a água. E afetou lava rápidos, restaurantes, salões de beleza, afeta o nosso negócio. Então, ele afetou muito forte. Então, é a hora que a gente tem que pegar e analisar como que eu posso reverter a situação ou aproveitar em algum momento, tá? Então, quando eu fui lá no começo de planejamento estratégico, são análises que a gente tem que fazer. E tem, né, os diagnósticos da empresa, das áreas funcionais. Então, vamos lá. Isso é muito importante. Por quê?
Se, por um lado, a empresa está naquele meio daqueles círculos, daquelas bolas ali, ela está no meio. Quando eu falo a questão externa à empresa, eu não tenho gestão sobre aquilo, ok? Mas quando eu entro para a minha empresa, gente, eu tenho gestão da minha empresa. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, que eu falo que é o diagnóstico das áreas funcionais. A empresa de vocês, ela tem uma área comercial, com certeza. Vocês trabalham com pessoas, têm recursos humanos. Vocês têm operações que é para fazer acontecer ali o trabalho, o serviço. E tem a parte de finanças, que toda empresa tem, ampliando em vários campos aqui tudo isso. Qual é o meu olhar? Gente, é assim, quando é da porta para dentro da empresa, eu tenho gestão total sobre isso. Se algo não está acontecendo como deveria, a pergunta é: o que eu estou deixando de fazer dentro do meu negócio? Isso é muito importante. Ah, Carlos, mas, né, o meu financeiro, ele está redondinho. Ah, não, mas o meu financeiro não está muito, mas o meu comercial está todo vapor. Olha, o comercial financeiro está mais ou menos, mas a minha operação, minhas pessoas são engajadas. Está indo. Gente, por que eu coloco exatamente esse slide? Porque uma empresa, ela funciona exatamente como uma engrenagem. Claro que o financeiro é muito importante. É claro que a gente tem que ter esse olhar para o financeiro, olhando aí, por exemplo, né, como estão as coisas, o quanto eu estou faturando, quanto eu estou lucrando, né, como fazer comparação de ano com ano para a gente poder prosperar e pensar em crescimento e fazer análises. Porém, gente, é uma engrenagem. Percebe? É uma engrenagem. Que adianta ter um financeiro top se o comercial não funciona? Se o comercial para, o financeiro para. Ah, Carlos, mas o comercial, né? O financeiro comercial está bombando, tá? Mas pessoas, recursos humanos, não estão treinadas, capacitadas, não estão engajadas no negócio. Pô, se pessoas param, o comercial para, o financeiro para, idem com as operações. Então, gente, não existe área mais ou menos importante. O que eu quero dizer para vocês? Quando nós falamos do planejamento estratégico, quando nós falamos da área tática do nosso negócio, eu tenho que olhar toda a minha empresa. Porque a meta não é do financeiro. A meta compreende a todas as áreas. Carlos, eu sou pequenininho, não importa, você tem todas as áreas, ok? Então, é importante que nós tenhamos esse olhar. E quando dou consultoria, por exemplo, gente, aqui é bem interessante que é onde a gente, de fato, faz uma análise da empresa da porta para dentro e começa a identificar as deficiências. É muito comum para a gente o empresário falar assim: Carlos, o meu problema é financeiro. Eu não estou faturando, nem vou falar lucrando, tá? Faturando o quanto eu deveria faturar. Ok, isso é feito. Qual é a causa? Tá vendo? Tem um motivo pelo que não está acontecendo, porque quando você fala de financeiro, você fala de faturamento e receita, aí já é resultado. Se eu não alcancei, é porque eu, gestor, deixei de fazer alguma coisa, deixei algo para trás. Por isso que é importante estas análises. Pessoal, tudo bem? Qualquer coisa, pergunta, tá? Se tiver ok, por favor, coloca aí para mim, para eu saber também, tá bom? Então, é aí que a gente entra na análise SWOT. Vocês conhecem a análise SWOT, gente? Já praticaram? Fazem, não fazem análise SWOT? Né? Ó, Fernanda sim, tal, Krishna, né? Sim, também. Bacana. Gente, é importante. É assim, então, ó, já pratiquei, a Fernanda colocou, o Arthur pratica. Aline sim também. Ah, que legal, pessoal. Isso é muito importante. Eu fico feliz, viu? Porque poucas pessoas praticam e é uma ferramenta muito importante para levar em consideração tudo que nós falamos até agora em relação ao macroambiente, ambiente setorial e aos fatores internos da empresa, tá bom? Então, gente, e também, né, pessoal, eu falo SWOT, mas também ele é conhecido como FOFA, né? Aqui, né, a gente passa pro piniquinho aqui e fala que é a FOFA, que são os pontos fortes, as oportunidades, os pontos fracos e as ameaças, tá? SWOT é em inglês e o FOFA a gente passa para a nossa língua aqui, tá? Então, o que é importante olhar, ó,
que é a SWOT? É o processo de identificação de oportunidades e ameaças, forças e fraquezas que afetam a organização no cumprimento da sua missão. Né? Falamos de missão ali anteriormente. Então, pontos fracos e pontos fortes, gente, que é importante que eu tenha isso aqui. Ponto fraco e ponto forte dentro da análise SWOT, ela refere-se à parte interna. É nosso. O que é fraqueza, gente? São aquelas coisas que eu, internamente, onde eu tenho gestão daquilo, ou eu não tenho, ou eu preciso melhorar para que eu possa também atingir os meus objetivos, tá? A gente imagina assim, eu vou falar como que eu faço, se vocês também quiserem compartilhar, fica à vontade, que é bom essa troca de experiência aqui. Os pontos fortes, gente, é aquilo que me coloca no mercado, é aquilo que o mercado me reconhece, as pessoas me reconhecem, onde eu estou posicionado de uma forma boa, né? É a minha parte positiva, internamente, que nós também temos várias questões. Então, quando eu falo em força e em fraqueza, eu falo de ambiente interno, a área interna da empresa, comercial, financeiro, pessoas, operações, etc. Tá? Onde você tem total poder daquilo. O que é importante olhar aqui? Quando nós colocamos essas questões aqui, quando eu comecei a elencar fraquezas, por exemplo, aqui dentro, né, que eu tenho na minha empresa, de análise, né, o meu objetivo é transformar essa fraqueza no ponto forte. Eu tenho que tirar de fraco para forte. Por outro lado, você fala, cara, e os pontos fortes? Eu deixo eles bonitinhos ali, quietinho? Não, gente. O ponto forte é o que te coloca no mercado, que as pessoas reconhecem, aquilo que é, né, que é positivo. Por outro lado, eu tenho que ficar de olho nele, porque eu sempre posso melhorar. E um ponto fraco, gente, um ponto forte, ele não pode virar um ponto fraco. Ele pode, de repente, eu estava leve, esqueci dele e vira uma fraqueza. Então, se você falar assim, Carlos, o meu atendimento, ele é um ponto forte, meu atendimento. Estou chutando aqui, gente, é um exemplo só. Se você não está antenado, treinando, capacitando nos seus funcionários, cobradores, ele pode ser uma fraqueza. Então, não é esquecer dele, tá? Mas a gente vai dar uma atenção muito em relação às fraquezas, tá? Bastante também. O André colocou forças, recorrência, qualidade da prestação de serviço, indicação para o cliente, atendimento, legal. Mas isso, André, topa de ter colocado isso aqui, muito legal. Mas é importante que a gente tenha um olhar muito forte para isso, que isso continue sendo, e que você tenha parâmetros para falar que realmente isso é forte. É o que eu acho e é o que é também, viu, André? Isso é importante colocar, ok? Por outro lado, tem aquela questão também assim, né, André? De repente eu coloco assim, Carlos, então, por exemplo, eu coloco 4 pontos fortes, fortalezas. E eu comecei a colocar lá, nossa, cara, eu tenho lá 8, 9 pontos fracos. Putz, uma empresa, pelo amor de Deus, não, gente, não é quantidade, é relevância. Às vezes, os seus pontos fracos, que é um ponto fraco, eu tenho que estar de olho nele, ele é menos relevante que os fortes, ainda acima, entendeu? Existe uma análise a ser feita aí. Por outro lado, eu sempre vou transformar um ponto fraco num ponto forte, tá bom? Oportunidades e ameaças. É aquela parte, o macroambiente, o ambiente setorial, onde eu não tenho gestão sobre isso, mas elas podem afetar a minha empresa de forma positiva ou forma negativa. Forma positiva, eu vou aproveitar uma oportunidade. Ameaça, eu vou me proteger. Quando a gente é ameaçado, a gente protege. Então, se hoje você fala assim para mim, né, por exemplo, estou chutando, gente, é tudo bate-papo aqui, estou chutando. Concorrência. Vocês acham que a concorrência para vocês é uma ameaça? Por exemplo, ou não? Né? Então, eu tenho que analisar hoje, por exemplo, a questão da política econômica, a questão de tecnologia, no caso de vocês, eu não sei, o que isso pode afetar a minha empresa? Gente, e as oportunidades de mercado. Então, pessoas hoje, falando de limpeza, de várias formas, né? Então, as pessoas trabalham fora, as pessoas querem essa comodidade, querem ser prática, né? Querem ter tempo para curtir a vida com tanta coisa que a gente faz, tem que ser praticidade.
né? É um mercado que as pessoas estão morando, muitas pessoas morando sozinhas, né? Muitas residências, muitos prédios construindo. Eu estou chutando, gente. Eu estou aleatoriamente aqui falando coisas. Então, isso são oportunidades que eu tenho que aproveitar. E, às vezes, uma ameaça, ela transforma em oportunidade. É fazer do limão uma limonada. Eu tenho que ter esse olhar aqui também, né? Então, quando nós somos ameaçados, a nossa tendência é de nos proteger. Eu tenho que me proteger, é uma tendência, ameaçado proteção. Então, se eu não tenho gestão sobre uma coisa e aquilo pode afetar a minha empresa, é a hora que eu paro, e falo, opa, o que eu faço para que isso não afete o meu negócio? Então, só um exemplo, eu não posso chegar para um concorrente e falar assim, ó, fecha a empresa, mas o que eu posso fazer para que isso não afete o meu negócio? Então, eu tenho que ter esse olhar frente à análise SWOT. E a análise SWOT, como que eu faço, gente? Eu gosto, aí cada um tem o seu jeito, tem equipe, não tem equipe, eu gosto de colocar, muitas vezes, sabe o que eu faço? Eu peço para os sócios, 2 sócios, por exemplo, dessa forma, né, explicando certinho, cada um faz sua análise SWOT. A gente junta para ver se os pontos de vista, inclusive, estão parecidos. Pegar os pontos que estão divergentes, entender o porquê um acha que é fraqueza, o outro não acha, para começar a acertar. Muitas vezes é igual um brainstorming aqui. Você pode levar pessoas da sua equipe que você tenha, que pode colaborar com essa análise SWOT, com essa análise de cenário, e trazer para conversar, e trazer, explicar e colocar, tipo um brainstorm mesmo, gente, e colocando o que é fraco, o que é forte. O importante é que eu consiga dessa visão, o importante é que eu consiga transformar esse lado da fraqueza, da ameaça, que é essa parte mais, que é a parte negativa do negócio, para transformar em ponto forte e em oportunidades, né? O que eu costumo falar, gente, aqui que é o seguinte, muitas vezes, nos meus atendimentos de consultoria, eu percebo assim, nós temos muitas oportunidades, e muitas vezes, nós somos lá no operacional, lembra? Estratégico, tático, operacional, e a gente acaba não enxergando. Ou, muitas vezes, que eu percebo nas minhas consultorias, que o empresário até enxerga a oportunidade, mas algo não deixa ele alcançar. Sabe por quê? Às vezes, a nossa fraqueza aqui é muito forte. Isso, essas fraquezas, ameaças, que eu não estou me dando conta delas, elas atrapalham ou chegar no objetivo. Ou seja, aqui, gente, você faz uma análise para identificar tudo isso que pode afetar o atingimento das suas metas e dos seus objetivos. É a hora que eu arrumo minha casa e eu priorizo, gente, fraquezas. Eu vou priorizar aquilo que realmente hoje está impactando o meu negócio. E tem que fazer para mudar isso. Carlos, minha equipe está completamente desmotivada. É interna, a gestão é sua. O que eu faço para motivar a minha equipe? Carlos, eu não tenho controle financeiro. Carlos, eu não tenho planilhas de controle, né? Então, por exemplo, eu sei que a Maria Brasileira, ela tem um consultor de negócios. Quando eu falo internamente, esse consultor de negócios é uma grande oportunidade que vocês têm para aproveitar e fazer um trabalho desse tipo. Aproveitar o que vocês têm de bom e, ao mesmo tempo, aproveitar essa questão que vocês têm das fraquezas e falar assim, olha, o que eu posso fazer para melhorar? Pensando lá nas metas, pensando nos seus objetivos, né? Por exemplo, né, eu sei também que a Maria Brasileira, ela tem um software de gestão. Gente, às vezes, eu não estou falando genericamente, obviamente, a Alice tem uma ferramenta tão boa para trabalhar, para você poder tirar relatórios, para você poder fazer análises, pensar nos seus objetivos, né, acompanhar e monitorar suas metas, e eu mal utilizo aquele recurso. Isso é fraqueza. Pô, eu tenho uma ferramenta, eu tenho um sistema, eu não utilizo ele, então é importante que a gente tenha esse olhar. Eu estou falando porque, gente, isso é muito importante que a gente crie esses hábitos de controles, tá bom? Então, tudo isso é importante olhar que a gente consiga realmente aproveitar e transformar, né, essas fraquezas em forças e ameaças em oportunidades e continuar. Pessoal, perguntas, dúvidas, deu para compreender o que é, embora algumas pessoas já façam aí, o que é análise SWOT?
ela é simples, gente. Ah, e outra, é importante que você faça esporadicamente. Eu não vou falar todos os meses, mas de repente, por alguns períodos, no começo, será 3, 4 meses, mas a cada 6 meses, faça uma SWOT. Veja o que mudou no seu negócio, tá bom? Pessoal, se não ficou claro, pergunte aqui para mim, por favor, tá bom? Então, vamos lá. A gente passou lá, então, pela onde estamos, perdão, quem somos, onde estamos, né? E aí tem essa questão aqui que é muito importante. Qual é a visão da sua empresa, gente? Vocês já pensaram isso? Qual que é a visão do seu negócio? Onde você quer estar daqui 5 anos? Ou você não tem esses objetivos? Você não tem essa visão, esse planejamento. Então é importante que a gente olhe o negócio e saiba onde eu quero chegar. Continua aquela questão do barco sem rumo, né? Eu tenho que dar pequenos passos para alcançar um grande objetivo lá na frente. E qual que é esse? Então a visão, gente, é futuro. Só que as pessoas confundem um pouco visão com sonho, tá, gente? Visão é diferente de sonho, tá? Então, visão, ela tem que ser alcançável. Com sonho, eu não tenho compromisso. Não que eu deva sonhar, vamos lá. Eu devo sonhar, mas com sonho eu não tenho muito compromisso. Já com a visão, não, é algo que eu vou conseguir chegar lá na frente, tá bom? Então, a visão, gente, ela estabelece um parâmetro, né? É o estabelecimento de um parâmetro, ela é a descrição da realidade futura da empresa. Ela representa a linha de chegada para que a empresa saiba que atingiu, utilizando o parâmetro de tempo, espaço, quantidade e valor. Então, a visão, ela não pode ser, ela tem que ser uma forma prática da gente escrever, entender e saber o que eu quero ser quando eu crescer. Então, aqui, quais são as características, por exemplo, da visão? Gente, a visão, como eu falei, ela está lá na frente. É algo que você queira alcançar. Então, ela é duradoura. Carlos, eu posso mudar uma visão? Se o cenário mudar, se o negócio mudar, claro, não é engessado. Planejamento estratégico não é engessado, gente. Porque as coisas podem mudar como a gente falou anteriormente, tá? Ele confunde-se com um objetivo de longo prazo, uma meta de longo prazo. Na verdade, é algo maior que nós queremos alcançar. Ela tem que ser desafiadora, né? Tem que ter desafio, ela tem que ser alcançável. Não pode ser inalcançável, tem que ter desafios. Ela tem que ser audaciosa, né? E inspiradora para que todos consigam alcançar. Ela tem que usar uma linguagem de fácil entendimento que requer pouca ou nenhuma explicação e ela é aprendida rapidamente. Gente, não adianta eu colocar lá uma missão linda, uma visão absurda, um monte de coisa sem ninguém entende nada. Ela tem que ser clara e objetiva, onde qualquer colaborador seu veja e coloque. Gente, missão, visão, valores, negócio, você tem que mostrar para todo mundo que existe. A visão depende de cada um. A visão é muito estratégica, porque está falando para onde eu quero ir. Né? Então, eu não quero demonstrar para o mercado. Tem gente que coloca, e está tudo bem também, não tem problema nenhum. Tá? Mas missão, negócio, valores, tem que ser mostrado para todo mundo. E todo mundo tem que entender qual que é o seu negócio, qual que é a sua visão, aonde você quer chegar. Isso aqui tem que deixar na parede da empresa, gente. Tudo isso, para que todo mundo saiba, tá? Então, depois eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão, não agora, que nem vai dar tempo, mas olha só. Imagina que vocês, assim, ó, entramos no túnel do tempo e passaram-se 4 anos. Você está lendo uma notícia sobre sua empresa. Descreva qual o conteúdo que você está lendo nessa matéria, qual o veículo de comunicação e a abrangência dele. Isso faz a gente refletir como que eu quero estar com o meu negócio daqui, por exemplo, 4 anos. Reflita, pensa, começa a construir a sua estratégia, começa a construir a sua visão, começa a construir o seu pensamento para onde você quer chegar. Não fique sem rumo, tá? Não tenha aquela síndrome Alice, isso é muito importante. Tá? Olha só, a velocidade é útil quando corremos para o lado certo, né? Então, por isso que é importante que a gente defina e saiba exatamente aonde nós queremos chegar, tá? Então, aqui, gente, vamos falar sobre o que são objetivos, ou o que são metas, né? Então, gente, o que são objetivos? Nós colocamos lá, né?
quem somos, né, onde estamos e para onde vamos, né? Gente, o que são objetivos? São resultados que a empresa pretende alcançar em um prazo determinado para concretizar sua visão, sendo competitiva no ambiente atual e futuro, tá? Então, a visão, eu falei para vocês que é 4, 5 anos, tem gente que tem até visão maior, tá? Para eu atingir aquela visão, né, eu vou construir um objetivo. E pequenos objetivos, passos pequenos para atingir um objetivo maior, tá? Aí eu pergunto para vocês, né? Quais são as suas metas / objetivos para 2024? Vocês têm definido isso já, gente? Vocês definiram já quais são os seus objetivos para 2024? Já refletiram sobre isso? Aqui você começa a construir, depois das análises, o seu planejamento, levando em consideração as análises que a gente colocou até agora. Se alguém tem, já definiu, só coloca se colocou ou não para eu saber aqui, tá? E se não tem, gente, agora é a hora de você definir quais são os seus objetivos para o seu negócio, né? No final aí, para 2024, né? E as metas, os objetivos, gente, eles têm que ser smart, eles têm que ser uma forma alcançável. Então, a gente fala que meta, ela é smart. Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, atingível, relevante e temporal. Ela tem que ser específica, gente. Eu não posso colocar uma meta genérica. Por exemplo, o meu objetivo é aumentar o faturamento em 2024. Gente, é muito genérico. Qual é a próxima pergunta? Ela tem que ser mensurável. Enquanto? Ou eu quero aumentar o meu faturamento em 2024 em determinado serviço e lugar, mas eu tenho que especificar o que eu quero e colocar, quantificar. Eu tenho que conseguir mensurar. Caso o meu objetivo de 2024 é ter um faturamento mensal de R$30 mil por mês. Eu estou chutando, gente, obviamente. Ok? Eu tenho que ter, porque tem que ser mensurável, senão você não consegue medir. Ele tem que ser atingível. Gente, a meta, ela não pode ser nem 8, ela não pode ser nem 80. Não pode ser 8, que não tem esforço de nenhum para alcançar, mas também não pode ser 80, que não tem esforço de ninguém. Não tem nenhum desafio. Ou melhor, 80, que tem muitos desafios para acontecer, a gente não vai concretizar, porque é frustrante. Então, é importante que a meta seja atingível, por isso a gente faz as análises. Ela tem que ser relevante. O que eu coloquei como meta é relevante para o meu negócio? Ele tem sentido para a minha visão? Ele tem nexo para aquilo que eu quero dizer lá na frente? Tem que ter uma construção lógica. E temporal. Gente, meta é assim, se você não põe um dia para começar, ela nunca começa. Então é importante, e até para terminar muitas vezes, porque você vai colocar novas metas. Então, a meta é importante que elas sejam bem, sejam smarts, e ela tem que ter tempo para começar, porque ou ela não começa ou ela nunca termina, tá? Davi colocou assim, e nem metas que a empresa não comporte o atendimento. Então, aí, Davi, que é legal, porque ainda nas anteriores. Exatamente, isso é um viés muito importante, né? A gente começa a colocar, porque é o atingível. Ela é atingível. Se não você colocar a meta que não vai alcançar, é ruim para você, é frustrante para nós, gestores, para os colaboradores, é ruim, tá? Então tem que ser alcançável, atingível. Perfeito, Davi, obrigado aí pela colocação, tá? Então aqui é uma dica, quando for definir as metas da sua empresa, pense em smart, tá? E põe como o Davi colocou, algo que realmente seja alcançável por todos, né? Aí vem aquela questão, né? Voltando para o nosso nível de decisão. O objetivo geral que eu falei agora, que é exatamente definir quais são as metas para 2024, são vocês que vão tomar. Por isso que eu perguntei, vocês já têm as metas definidas para 2024? Se vocês não têm, é a hora de vocês tentarem, analisarem e definirem com a método SMART e a dica do Davi aqui, aquilo que realmente vocês comportam o atendimento, né? Então, o objetivo geral é definido por vocês, então é estratégico. Isso que é o estratégico de uma empresa, ok? Além de outras questões também. Aí a gente vai para os objetivos específicos, gente, que está aqui, ó. O objetivo específico ele vai trabalhar todas as áreas da empresa,
lembra da engrenagem, lembra do nível gerencial, todo mundo tem que estar envolvido para que você atinja o objetivo geral, né? Então, se a gente fala que o objetivo geral lá é aumentar o faturamento, eu estou chutando aqui para vocês, né, em X valor, em tanto tempo, até não sei quando, tem que estar muito claro. Isso não pode ficar para mim, ou só para o financeiro, financeiro, ou para o comercial tem que aumentar o faturamento. Gente, o financeiro tem que estar preparado, olha só que o Davi colocou, as pessoas têm que estar preparadas, você tem uma equipe coesa, o número de funcionários, pessoas que consigam atender a esse seu objetivo. Carlos, eu não tenho, o que eu quero ultrapassa aqui, eu não consigo atingir, vou ter que contratar mais pessoas, ou não, eu vou diminuir para atingir o que eu consigo, ou eu vou trabalhar de outra forma, para a minha operação funcionar bem. Então, objetivos específicos, ele está ligado totalmente nessa área, na área da empresa gerencial. Então, gente, quando a gente define uma meta, eu envolvo todas as minhas áreas para que eu consiga atingir o objetivo. Aí eu quero pegar um gancho. Na análise SWOT, nós verificamos que, às vezes, eu tenho vários probleminhas internos, que não tenho controles, eu não uso ferramentas adequadas, que não tem pessoas preparadas, que o meu comercial é fraco, meu marketing não funciona, que a minha operação não é tão boa assim, que meus finanças, eu não tenho fluxo de caixa, eu não tenho DRE, eu não sei o quanto que eu estou faturando mensalmente, eu acho que eu estou lucrando. Gente, aí a gente não consegue. Por isso que eu volto. Define um objetivo, olha internamente, ajusta a casa para poder definir essas metas e todos participem disso. Ok? Então, a gente trabalha com 4 perspectivas, né? Dentro de uma meta, que é a parte de finanças, clientes, processos, aprendizado e crescimento. E a visão e a missão, ela está no meio disso. Porque a gente vai atingir com a nossa identidade, através da nossa missão, valores, negócio, visão, envolve tudo isso. Olha que legal. Então, gente, quando a gente trabalha com uma meta, a gente vai trabalhar sempre dessa forma. Então, essa forma de enxergar, o que ela fala? Quando você coloca todas essas informações, ele auxilia as empresas a traduzir essa visão que nós temos do futuro e a missão em objetivos e plano de ação, para que a coisa aconteça, construindo a base de um processo de monitoramento e gerenciamento. Gente, o nosso papel enquanto gestor, quando faz um plano estratégico, é estabelecer alguns processos, sim, obviamente, mas monitorar se aquilo que a gente colocou está acontecendo, para corrigir rota muitas vezes, né? Você vai falar um pouco sobre isso, e gerenciar de fato isso, e não só cobrar ou só controlar. Ele identifica pequenos números de vetores críticos, né? Pequenos, a gente vai falar um pouco sobre isso. E é um sistema de gestão, e não só de medida. Carlos, esse mês eu faturei menos que eu faturei mês passado. Tá, mas o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que gerir, eu tenho que entender o que aconteceu, o porquê que eu deixei minhas metas, onde nós deixamos de fazer alguma coisa. Então, temos que ter esse olhar quando fala de meta. Então, gente, olha que interessante, né? É a relação causa e efeito. Então, quando eu falo de meta, eu sempre vou trabalhar as 4 perspectivas: finanças, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Por isso que eu falo para vocês que é a relação causa e efeito do negócio. E eu vou falar para vocês, porque olha só, aprendizado e crescimento é ligado à questão de funcionários, pessoas na empresa. Olha só, né? Processos internos, em relação aos processos que você utiliza internamente para que você realize o serviço e entregue o seu trabalho corretamente. Clientes, né? Então, a gente tem que ter clientes para atingir nossas metas, e finanças é o resultado. Então, o que ele fala? Funcionários capacitados e motivados realizam processos com qualidade que vão satisfazer o cliente, que isso é muito importante, que vai gerar retorno financeiro para os proprietários, para os gestores dos negócios. Por que eu falo isso, gente? Vou repetir, porque muitos clientes, empresários chegam no Sebrae e falam assim: Carlos, meu problema é finanças. Gente, você pode até não ter controle financeiro, mas quando o resultado não vem, o problema não é finança é feito. O problema é o que eu deixei de fazer daqui para trás. Estou atendendo bem os meus clientes, eu sei a dor do meu cliente, eu sei onde estão essas pessoas,
eu me relaciono com esses clientes, os meus processos, eles estão definidos em prazos adequados, eu tenho POPs, eu tenho, né, processos estabelecidos para tipo de limpeza, como é que está essa questão? Os meus funcionários, gente, eles estão treinados, capacitados para atender os meus clientes e executar um bom trabalho? Então, essa é a lógica da relação da causa e efeito de um planejamento estratégico, ok? Então, sempre que eu falo de finanças, eu estou falando aqui de resultados, tá bom? Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui é um exemplo. Quando eu falo lá, Carlos, eu quero atingir minha meta, então minha meta, ela é aumentar o meu faturamento, eu ter um faturamento mensal de R$30 mil de janeiro a dezembro de 2024. Estou chutando, né? Na parte de finanças, eu posso pensar que, olha, Carlos, eu posso colocar uma métrica lá de melhoria do fluxo de caixa, eu posso pensar numa métrica mensal de crescimento da receita mesmo. Então, são pontos que eu posso olhar pensando naquilo que eu coloquei como objetivo do meu negócio. Na perspectiva de cliente, gente, eu posso pensar assim, será que então eu tenho, para eu ter um financeiro, gerar um aumento de faturamento, eu tenho que ter clientes. O que eu tenho que fazer? Prospectar novos clientes na região XYZ, né? Aumentar a retenção dos meus clientes, né? Aumentar a satisfação dos meus clientes com os serviços que eu presto. Então, são métricas que eu vou colocando aqui para que eu possa atingir o meu objetivo. Eu tenho que melhorar os meus processos, que eu posso colocar, por exemplo, eu posso inovar a minha forma de atuação, de atender o cliente, eu posso inovar, eu posso criar novas operações de acordo, né, no caso aí com a franquia, né, eu posso fazer um serviço, por exemplo, pós-venda, para que eu possa me relacionar com o meu cliente, isso é um processo que eu tenho que ter na minha empresa, é um exemplo, e quando eu penso nos meus funcionários, né, gente? Então, assim, eu tenho que pensar nos funcionários, né? Eu tenho que pensar na satisfação e na retenção dessas pessoas. O que eu estou fazendo para reter esses funcionários? Eu tenho que treinar a minha equipe, eu tenho que, de repente, melhorar o clima organizacional da minha empresa, né? Criar hábitos de reuniões, criar integração, feedbacks, enfim. O que eu quero dizer com isso aqui para vocês? Que nós, enquanto gestores de negócios, na empresa, e quando eu falo em planejamento estratégico, é importante que a gente tenha esse olhar e consiga transformar, né, tudo isso, o nosso objetivo, nas áreas para atingir o objetivo. Então, para a gente não perder a nossa engrenagem. E, né, gente, só um exemplo aqui. Então, por exemplo, quando você pensa em plano estratégico, quando você pensa aqui no planejamento estratégico, a Maria colocou assim, essa parte de manter as profissionais é Então, Maria, hoje em dia, realmente, eu escuto muito isso. Mas a pergunta é também, Maria, assim, às vezes, é legal pegar, por exemplo, o consultor de negócio de vocês, ou uma pessoa de mercado de consultor de RH, por exemplo, o Sebrae tem consultores de RH, por exemplo, para pensar em ações para que você possa reter os funcionários. A gente sabe que é bem complicado, né? Assim, eu vou falar, Carlos, tá? Esquece o resto, tá? Processos, trabalhar com processos, trabalhar com metas, a gente consegue trabalhar. Para mim, difícil é com as pessoas. Então, a gente tem que engajar essas pessoas de alguma forma, tá, Maria? Mas realmente dá um trabalho. Então, aqui, por exemplo, tá vendo? Olha, eu quero aumentar meu faturamento. Ó, aqui um exemplo só de planejamento, né? Deixa eu ver uma coisinha só aqui. Peraí, se eu tenho uma outra. Tá. Mas aqui eu vou pegar tipo de exemplo dos objetivos específicos. Ó, então, por exemplo, eu quero aumentar meu faturamento. Então eu vou colocar, ó, por exemplo, de janeiro a dezembro, e mensalmente eu vou colocar quanto eu quero aumentar meu faturamento. Mas eu também, Carlos, eu quero, na perspectiva de finanças, eu quero aumentar faturamento, mas faturamento eu quero ter lucro também sobre isso. Desse faturamento eu quero ter 15% de lucro. O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que analisar os meus custos, as minhas despesas, determinar aí um faturamento que eu tenha um lucro adequado. Olha, eu quero aumentar a perspectiva de cliente, eu quero aumentar o número de clientes com contratos, por exemplo, né, que você faça um contrato com ele mensal, né,
uma quantidade X, eu quero reduzir o número de contratos de pessoas que não querem mais o meu serviço, então eu vou reduzir. De que forma faço isso? Eu posso criar processos internos, como aumentar minha eficiência no relacionamento, no comercial, eu posso reduzir o tempo de resposta para o cliente que quer uma resposta, então eu posso trabalhar de diversas formas, ou a perspectiva de aprendizado e crescimento, que aumentar o grau de satisfação dos funcionários, que, Maria, não é uma coisa fácil, mas conversando, entendendo o que está acontecendo, aí fazem uma análise para poder tomar a atitude correta, tá bom? Então, né, a pergunta é, qual o seu objetivo geral? O que você quer para 2024? E quais são os objetivos específicos? Carlos, não precisa colocar vários, precisa colocar 10, 20, 30 objetivos, né, específicos. Em finanças, para colocar 3, 4. Não, gente. Se aumentar o faturamento, destrincha isso, lucratividade, treinar funcionário, um novo processo, e como atingir os clientes. Então, você começa dessa forma. Então, é importante pensar quais são os meus objetivos específicos na minha empresa, no meu negócio, né? Gente, eu não sei. Vocês estão, assim, que é reflexão, que é muito assunto. Tá claro para vocês que eu estou falando? Que a construção, ela tem que ser partir da nossa identidade, de análise, de determinar os objetivos, no resumo é isso, as metas, e ao mesmo tempo eu tenho que pensar nas 4 perspectivas que faz parte da nossa empresa, do nosso negócio, tá? Tá bom, gente, obrigado, porque às vezes eu tenho receio para estar muito claro e para vocês não esteja, tá bom? E o que acontece mas vou te falar, viu, Fernanda, a mente ela ferve, mas eu vou te falar. É aí, né, depois que o planejamento estratégico, ela entra na rotina do seu negócio, é muito bom. Vocês veem que é outra vida, né? Vocês começam a enxergar de fato o seu negócio de uma forma sistêmica e conseguem atuar fortemente sobre ele, tá? Feito isso, nós temos que trabalhar com planos de ação. Determinei lá quais são o meu objetivo geral, os meus objetivos específicos, só que a gente precisa definir como eu faço isso, né? Sim, show. Será, Fernanda? Tem que ser, é assim que eu gosto. Sempre tem que ser, nós temos que ser, né, enquanto gestores otimistas, positividade e muita energia para fazer tudo acontecer. Valeu, Fernanda. Aí, ó, o que é o plano de ação, gente? É um planejamento de todas as ações necessárias para atingir um resultado desejado. É um sistema de comunicação, informação e aprendizado e não apenas de controle. Então, assim, se a gente colocou na perspectiva de clientes, por exemplo, estou chutando, gente, coisas bem, prospectar novos clientes na região tal, na região aqui em São Paulo, por exemplo, vou pegar um exemplo, prospectar clientes no bairro vizinho que eu não tenho ainda, ok? Ok, então é o que eu quero, é o que está lá, o objetivo específico. Mas como eu faço isso? É o plano de ação. Então, o que deve ser feito para que eu prospecte esses novos clientes? Usa redes sociais, propagandas, parcerias, estou chutando, gente. Parcerias com condomínios, trabalhar relacionamento com clientes, para indicar novos clientes, assim sucessivamente, não sei. É o que deve ser feito. Quem deve fazer isso? Gente, desde o plano de ação, existe aquela questão sabe, quem é o responsável pela ação? É igual aquela história, cachorro com muito dono, ou ele morre de fome, ou ele morre de tanto comer, né? Então, se a gente não coloca um responsável por ações na nossa empresa, que pode ser você, um colaborador seu, a coisa não acontece. Quando deve ser feito, gente? Vamos voltar? Um plano sem determinar quando ele vai começar e vai terminar, não rola. Se eu estou falando assim, Carlos, eu preciso, através para atingir aquela perspectiva de atingir novos clientes, eu preciso, por exemplo, estou chutando, ser mais engajado nas redes sociais. Já pode ser um plano de ação. Ok, então, vamos lá. O que deve ser feito, né? Atuar fortemente nas redes sociais, né? Quem vai fazer isso? É o Carlos, que é o responsável, junto com uma agência, ou eu vou criar, me capacitar. Quanto vai fazer isso? Eu vou começar a fazer isso aos 5W2Hs. Perfeito, também acho top.
Então, quando ele começa a funcionar, Carlos, a partir do dia 6, amanhã, já vou começar a pesquisar, fazer levantamento, e até o dia, daqui uma semana, sei lá, até a semana, dia 15, eu tenho que estar com pronto. É plano de ação. É fazer acontecer. É definir o que vai ser feito, quem vai fazer, quando vai ser feito. E é importante, colocar um quanto, né, gente? Aqui não coloquei. Mas vai custar um valor? Quanto custa fazer? Isso não custa nada. Às vezes é valor econômico, não financeiro. Às vezes eu vou ter que investir alguma coisinha para determinadas coisas que eu queira fazer dentro do meu trabalho, tá? Do meu estabelecimento aí, ok? Então, plano de ação que é o 5W2H, isso aí, Davi. Então, aqui, gente, tá meio pequeno, só que é uma estrutura de planejamento. Resumindo o que nós falamos, ali nós temos a nossa, quem somos, ok? Ali, devagar sobre essa questão. No planejamento estratégico, aqui em cima, ó, qual é o seu objetivo geral? O objetivo geral é, perdão, aumentar o faturamento da empresa R$30 mil por mês de janeiro a dezembro de 2024. Aumentar, eu tenho um faturamento, tá? Aqui você vai colocar as perspectivas de finanças, que é aumentar o faturamento, lucratividade, melhorar o fluxo de caixa. Perspectiva de clientes, que é, por exemplo, prospectar os clientes e colocar quantos clientes por mês, por exemplo, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, quantos por mês, né? Aprendizado e crescimento, processos, né? Então, por exemplo, pós-venda, acho legal, ligar para o cliente, gostou, tal, então faz um processo de pós-venda e perspectiva de cliente, gente, capacitar, ter não só meu cliente na execução de um trabalho, por exemplo, eu posso capacitar esse cliente no atendimento mesmo ali, junto com o seu cliente, ou o meu funcionário com o seu cliente. Você pode melhorar o clima da empresa e relacionamento com os seus funcionários, tá? Então, e colocar quando, então, em fevereiro eu vou disponibilizar uma capacitação para os meus funcionários, por exemplo, tá? E aqui embaixo é plano de ação, tá? Então, eu falo, ó, aqui, ação 1, prospectar novos clientes. O que eu tenho que fazer? Então, fazer levantamento de condomínios na região, né? Quem é o responsável? É o Carlos. Quando ele vai fazer? Ó, na primeira semana de janeiro, do ano que vem. Segundo ponto, fazer engajamento nas redes sociais, estou chutando, Instagram e tal, né? Quem faz? É fulano, quando vai começar? No mês de janeiro vai fazer um levantamento, e assim sucessivamente. Então, a gente vai começar a trabalhar o planejamento, tudo isso para falar que nós temos que trabalhar tudo isso, a identificação, nossa identidade, as análises, que é fundamental para que a gente consiga alcançar o que vai ser feito, determinar objetivos gerais, que são que são vocês que determinam, juntamente com as competências aqui das competências específicas, e determinar o plano de ação para alcançar as específicas, determinando o que, quem e quando isso vai acontecer, ok? Bom, gente, vamos lá. Planejamento estratégico concluído, né? Tá lá, então a gente trabalhou e fez o planejamento estratégico, está definido. Quais dificuldades vou encontrar na minha empresa para implementá-lo? Vocês acham que vai encontrar dificuldade ou vai ser fácil implementar esse planejamento na sua empresa, gente? Qual a opinião de vocês? É fácil você implementar um planejamento estratégico na empresa? Imagina que está tudo prontinho ali. Qual dificuldade você vai encontrar? Ou não vai encontrar nenhuma? Tá, mas vai encontrar dificuldade? Qual, por exemplo? Então eu vou falando algumas aqui. Algumas pessoas falam assim para a gente, Carlos, pode ser que eu não consiga colocar em prática porque eu não tenho tempo. Nós já falamos sobre isso. A empresa é tua. O tempo a gente vai ter que encontrar, gente. Eu sei que é complicado, mas tempo vai ter que encontrar. Fácil não é, mas também não é impossível, pois precisa do engajamento de todos. Comprometimento, da Rude. Tem que ter resistência a mudanças, tem que dar o primeiro. Isso não se
Perfeito, sempre o primeiro passo. Resistência a mudanças, Davi, que isso é mudança cultural. Tem muita empresa que não tem planejamento social, que ele é fundamental. Quando você vira uma chave, as pessoas começam a ficar assim. Tem aquelas pessoas que não vão acreditar, tem aquelas pessoas que vão acreditar em você, aquelas vai ficar assim, São Tomé, vem para crer, se rolar eu vou. Entendeu? Então, essa resistência era natural, e não só dos colaboradores, dos sócios, mas tem que dar o primeiro passo, tem que fazer acontecer. O envolvimento das pessoas. Gente, esse engajamento que o Rudy colocou aqui, sugestão, envolva as pessoas no planejamento. Coloque as pessoas de uma forma organizada para que você consiga, de fato, entregar um processo adequado. As pessoas têm que se sentir parte daquilo que está sendo construído. Porque as pessoas começam a rádio peão. Agora é planejamento estratégico. Não, envolva as pessoas. É importante envolver todo mundo de forma organizada na construção. Vamos encontrar. E aqui é uma objeção. A partir do momento que você saiba, Carlos, pode ser que vai haver resistências em mudanças na minha empresa. O que eu posso fazer? Gente, faça a reunião, envolva as pessoas, explique o porquê isso está acontecendo, que é melhor, não é pior, que vocês começam a ter direcionamentos, que são crescimento para todo mundo, é envolver, é engajar essas pessoas para o seu negócio, né? E é isso, e como implementar, então, um planejamento estratégico na empresa, né? Então, como que eu implemento de fato isso? Gente, é importante utilizar essa ferramenta, né, que muitos colocam como, que é o PDCA, mas aqui eu coloco como definir, definir, comunicar, controlar e aprender. Gente, definir como implemento. Nós construímos o planejamento estratégico. Nós construímos, meu sócio, com a minha equipe, de alguma forma, esse planejamento. Isso é definir o que vai ser feito. O segundo passo é comunicar. Lembra? Comunicação, é muita fala em comunicação na empresa. O planejamento não é de uma área, uma pessoa, é de todos. Todos têm que estar envolvidos. O comunicar é colocar todo mundo a par daquilo que está acontecendo na empresa, né? O terceiro passo é controlar de fato, é monitorar e controlar se aquilo que nós definimos, aquilo que nós comunicamos, combinamos, está de fato acontecendo. Está acontecendo? Nesse momento, eu posso verificar o seguinte: está acontecendo, do jeito que nós combinamos. Segue, continua, que é o aprender. Você continua fazendo aquilo. Carlos, estou controlando e eu estou vendo que não está no caminho certo. Ele está indo mais para a direita e não é, eu tenho que voltar para o eixo. É hora que você para, você volta a definir, você redefine, comunica e continua tudo de novo, porque é um ciclo, as setinhas, é um ciclo, tá? Carlos, de repente, no meu planejamento, não é tudo que está errado, só uma parte que eu estou vendo está adequada. Essa parte você redefine, o resto não tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a definição é de todos, a comunicação tem que ser uma linguagem adequada para todo mundo saber o que está acontecendo, controlar e monitorar constantemente e, né, manter o que está correto e refazer o que não está. E se estiver ok, se a vida que segue, continuar implementando esse planejamento estratégico da forma que foi combinado e desenhado por vocês, né? Pessoal, pergunta. Será que eu estou pronto para implementar o meu planejamento estratégico na minha empresa? Estamos prontos, gente? Estamos ou não estamos prontos para implementar nosso planejamento estratégico? Eu sei que aqui é muita informação, mas a pergunta é, talvez, vou inventar, é possível a gente fazer isso na nossa empresa? Vocês acham possível transformar tudo isso em planejamento estratégico? Deixa eu ver aqui. Agora sim, é sim, olha, tem que dar o primeiro passo, tem que começar assim. E é isso, gente. Tem que dar o primeiro passo, sempre.
No começo, a gente fica meio assim, você vai pegar ajuda. Tem um consultor de negócios de vocês, mas tem o Sebrae para apoiar vocês também, tá, gente? Nas suas cidades, nos seus estados, aí tem Sebrae também que pode apoiar vocês. Aqui em São Paulo, com certeza. Então, Helenita, é desafiador, mas sim, é possível. É a hora que a gente parar e olha o nosso negócio de fato. A hora que eu realmente eu viro um empreendedor, de fato, tá? É a hora que eu começo a fazer o planejamento. Então, gente, é assim, começa. No planejamento, tem coisas que eu vou errar, mas tem coisa que eu vou acertar. Não existe planejamento 100%. Não existe, gente. Meu planejamento é redondinho. É 100%. Isso é inexistente, tá? Porque tem coisas que vão mudar no cenário, que nós temos que ficar atento. Algo que possa mudar, que eu vou ter que mudar no planejamento. Algo que eu identifico como oportunidade, que eu falo, eu posso mudar também essa questão, eu posso implementar. Então, é a hora que a gente tem que olhar. Então, é sim possível. Planejamento sem ação de... Isso, ó, Letícia colocou. Planejamento sem ação de nada adianta. É preciso coragem de começar. É verdade. Vai dar trabalho, mas tem que encarar. Letícia, coragem. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Sebrae tem um curso, que não é do Sebrae, é da Ouro, chama Empretec. Ele trabalha comportamento empreendedor. Eu não sei se alguém aqui é empreteco, né? Eu sou. E eu acho que o Empretec, gente, ele trabalha exatamente com comportamento. O que a gente fala de planejamento depende de comportamento. Aliás, o planejamento e monitoramento, ele é uma característica do comportamento empreendedor do Empretec, assim como comprometimento, né? Como trabalhar esse nosso comprometimento, porque a comprometimento, gente, o nosso negócio merece muito mais do que a gente pode oferecer em determinados momentos, e é assim que funciona, tá? Então, Luana, faz sim, é top, viu? Vou te falar, depois pega informação, vale a pena, tá? O Arthur colocou, e a ação sem o planejamento é muito arriscado. Sim, porque é tiro no escuro. Eu tenho essa ação vai me levar para onde? Por que eu estou fazendo ela? Perfeito, tá? Então, gente, eu agradeço, né, vocês. Eu agradeço a disponibilidade de vocês estarem aqui, né? Todo mundo cansado, trabalho o dia inteiro aqui, está aqui com essa vontade de escutar, tá com a gente. Eu sei eu reconheço que é muita informação, mas é importante passar essa construção do planejamento. Vocês percebem que é muita reflexão, muita análise, e como o Arthur colocou que a ação sem planejamento é muito arriscada, é exatamente isso. Temos que ter o pé no chão. Tá? É o nosso negócio, é a nossa vida ali, tá? Então, aproveite essa oportunidade e faça aí esse planejamento. E aí, para finalizar, olha, quem quiser alcançar um objetivo distante tem que dar muitos passos curtos, que é a nossa visão. Carlos, eu quero ser Kiko quando crescer. Então, dá os passos para chegar aonde nós desejamos chegar, tá bom? Vamos lá. Obrigado, Nancy, valeu, obrigado. Aqui, ó, o compromisso de todos é o principal, né, exatamente, né? Pessoal, Maria Brasileira, a Dani, agradeço a oportunidade. Espero que a gente tenha, né, passado um conteúdo que realmente colabore com vocês. Conte com o Sebrae. Muito obrigado, gente. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Pessoal, eu gostaria de agradecer, complementando aí o recadinho do Carlos. O que vocês acham da gente abrir a câmera rapidinho para a gente tirar uma foto legal aí, para a gente startar aí nossa primeira palestra de parceria? Carlos, se você puder interromper o compartilhamento, vamos tirar uma foto bem legal aí com todo mundo, vamos abrir as câmeras. O Carlos vai tirar a apresentação dele para depois a Dani compartilhar aí com vocês essa imagem. Pessoal, enquanto isso, enquanto vocês se preparam para a foto, vou passar uns recadinhos finais, tá? O ano que vem, nós já fechamos uma grade, né, Dani? Eu, a Dani, o Carlos, estudamos bastante, fizemos várias reuniões, porque a gente quer pensar mesmo no melhor para vocês. Então, a gente traçou uma grade bem legal de capacitações, que vão envolver vários temas que são relevantes para vocês enquanto franqueados. Estamos também com um projeto legal de capacitação também para as prestadoras de serviços, tá? Então, nós queremos, no ano que vem, a gente amarrar todas essas pontas para que vocês cresçam como franqueados e, consequentemente, como franquia Maria Brasileira, né? Então, é a missão do Sebrae capacitar vocês. Eu sei que muitos podem ser que vieram do mercado de trabalho, nunca empreenderam, né? Não
trabalharam com carteira assinada e agora estão nesse desafio. Então, o Sebrae vem para complementar isso mesmo, que é para capacitar, né, a gente é uma fábrica de aperfeiçoamento de empreendedores, então nós pensamos com muito carinho. A Dani deu essa super oportunidade da gente fazer essa primeira live no finalzinho do ano, justamente para vocês já se prepararem para o ano que vem, né? Então espero vê-los, né? Assim como nós tivemos a sala cheia hoje, batemos aí 97 participantes, viu, Dani? Agradeça o pessoal aí já nos grupos, que foi um engajamento muito bom. Nós, enquanto Sebrae, temos as nossas métricas e nós sabemos que a live de hoje teve um engajamento muito bom. Então, isso é mérito de vocês, enquanto franquia, né, de toda essa estruturação que a Maria Brasileira faz, pensando em todos os franqueados, né? Então, e é fruto de engajamento de vocês também, que estão querendo se preparar cada vez mais, tá? Então, nós agradecemos. Quem se sentir à vontade de abrir a câmera, a gente vai fazer um print para a gente registrar esse primeiro momento, que, se Deus quiser, 2024 tem muito para acontecer, muito trabalho aí pela frente. Tá, Dani, você quer dar uma palavrinha final também ou não? Assim, eu já esperava. Eles são incríveis mesmo, eles são engajados, eles participam, são muito dedicados, então não tô surpresa que tem muita gente aqui não, viu? Mesmo depois de um dia intenso aí, final do ano é puxado para eles, viu, Su? Porque aumenta muito a demanda, então todo mundo na correria ali, mas tiraram um tempinho para aprender. Já tô recebendo feedbacks aqui no WhatsApp, que foi muito bacana. Tá, alguns franqueados já estão me chamando aqui, falando que foi realmente um encontro incrível. Agradecer o Carlos aí pelo conteúdo. Tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante aqui hoje. Obrigada, viu, gente? Então, mais uma vez, tenham um bom descanso, né? Agora a gente já encerra oficialmente e estejam atentos aos meios de comunicação aí da Maria Brasileira, tá? Que ela vai estar enviando aí a nossa programação do ano que vem. Vamos tirar um print aqui, pessoal. Quem quer abrir a câmera, se prepare aí, passa perfume, a gente vai fazer uma foto bem legal aqui. 1, 2, 3 e foi! Obrigada, viu, pessoal? Tenham um bom descanso e até a próxima. Dani, muito obrigada, viu? Carlos, show como sempre, né? Até mais, Obrigado, pessoal. gente. Bom Tchau, tchau. Boa noite. descanso. Bom descanso para todo mundo. Tchau, Dani. Tchau, tchau.